Jesus. Boa tarde, paz seja com todos vocês. Vamos lá para o capítulo 13 desse livro, para finalizarmos, né? Só vai até o capítulo 15. Então, olha, nós falamos sobre coletar, sobre reflexão focada, e hoje o capítulo 13 é escrever. Seu cérebro escreve através da expressão genética. Portanto, quando escreve coisas no papel ou digita no computador, tablet ou qualquer dispositivo que use, você está espelhando esse processo. Escrever seus pensamentos é importante na técnica Ative Seu Cérebro, porque o processo de escrever, especificamente, consolida a memória e adiciona clareza àquilo que você esteve pensando. Escrever ajuda você a detectar melhor a área que precisa ser desintoxicada, permitindo-lhe ver seus pensamentos conscientes e inconscientes de uma maneira visual, que nós falamos sobre usar os 5 sentidos. É quase como passar seu cérebro para o papel. Gente, isso é importantíssimo. Né? Nós vimos sobre coletar, vimos sobre reflexão focada, o quê? O que nós vamos focar? Qual o pensamento que eu quero eliminar, que eu quero desintoxicar? Qual área? Aí agora vamos escrever, colocar no papel. Além de ser terapêutico, olha, você vai ter uma visão, você vai ler, vai ser visual, vai ser muito bom, interessantíssimo quando a gente usa essa técnica. Vamos dizer que escrever é terapêutico, viu? E vem a pergunta: o que escrever faz para ajudá-la em sua desintoxicação dos pensamentos? Aí que tá. Nós devemos o quê? Não sei se vocês responderam às perguntas que eu mandei no grupo, né, dos 2 capítulos. É interessante você revisar. Eu mandei o capítulo 11, 12 completo para vocês. É interessante reler, como fazer, porque se for 10 minutos por dia, nós estamos ativando o nosso cérebro, nós estamos o quê? Tirando, né, os pensamentos ruins, desintoxicando o nosso cérebro, nossos pensamentos. Os gânglios basais, o cerebelo e o córtex motor estão envolvidos nesse processo. Vamos falar sobre os gânglios basais primeiro. Os gânglios basais eficientes, localizados entre o córtex cerebral, do lado de fora do cérebro, e o mesencéfalo, em ambos os hemisférios, esquerdo e direito, estão os feixes complexos de redes neurológicas interconectados no córtex cerebral. Esses feixes são os gânglios basais. Eles também deixam sua marca no processo de pensar e aprender, ajudando o hipocampo, o lobo frontal e o corpo caloso a transformarem o pensamento e a emoção em ações imediatas. Aí eu coloquei o desenho, tá vendo? Os gânglios basais aqui, ó. O cerebelo está aqui. Lembre-se de que todas as partes do cérebro funcionam juntas em harmonia. O processo nunca envolve apenas uma estrutura sozinha. Os gânglios basais fazem isso ajudando a garantir que a memória seja construída nas árvores do córtex cerebral. Eles também suavizam ações de coordenação motora fina e definem a taxa de inatividade para a ansiedade. Junto com o córtex motor do cérebro, o cerebelo também ajuda com a influência cognitiva, que é a habilidade de fluir através de um processo mental com suavidade, enquanto você avalia as opções. Obviamente, todas as estruturas cerebrais ficam muito envolvidas com o processo de escrita, porque escrever é um processo metacognitivo e cognitivo complexo que requer uma meditação profunda. Ou seja, na reflexão focada, nós devemos ter a meditação profunda para escrever também. Por exemplo, as estruturas no lobo frontal ficam altamente ativas na parte de reflexão e escolhas do processo da escrita. O lobo temporal e o hipocampo ficam envolvidos em instigar memórias existentes. As partes emocionais de cada pensamento ativado geram sensações, e as estruturas no meio do cérebro, lidando com as percepções emocionais, trabalham com mais dedicação. Apenas para mencionar algumas poucas coisas. A complexidade que Deus projetou é
linda, é maravilhosa. Aí vem as perguntas. Os gânglios basais ajudam a fazer o quê? Né, que nós lemos. O que os gânglios ajudam a fazer? Né, ele controla o movimento e ajuda nas tomadas de decisões, ou seja, também a construir memórias. Isso vai te ajudar o que? Na escrita. Comece a escrever, coloque o seu cérebro na escrita, os seus pensamentos. Isso vai ser maravilhoso. 10 minutos por dia para começar a praticar. Você vai ter o seu momento ali, só você. Só você. Você vai entender que tem que coletar, que tem que fazer a reflexão focada, aí você começa a escrever, colocar o seu cérebro, seus pensamentos no papel. Como escrever seus pensamentos? O modo como você anota seus pensamentos é muito importante, porque há algumas formas de anotar informações que funcionam mais efetivamente com seus processos cerebrais do que as notas tradicionais de uma só cor. Meu livro de trabalho e minha série de DVDs chamados Ative Seu Cérebro ensina como ser compatível com seu cérebro enquanto você está escrevendo. Eu sempre encorajo qualquer um que mantenha um caderno de pensamentos a ser criativo com as suas anotações. Também encorajo qualquer um passando pelo processo de desintoxicação dos pensamentos a brincar com o seu caderno de pensamentos. Não se limite a apenas escrever em linhas retas. Se há associações de palavras ou agrupamentos que parecem naturais, à medida que você se concentra em informações, reúna-os em uma página. Desenhe uma figura ou um diagrama para acompanhar essa expressão de pensamento. Adicione cor ou textura. Deixe as impressões em sua mente fluírem nessa página. Fluírem para a página. O metacognition. Quando estou ajudando alunos a desenvolver as suas habilidades de retenção e aprendizado, ensino a eles um método que desenvolvi, chamado Metacognition. O nome pode parecer um pouco estranho, não é verdade? Mas o processo é fascinante. É simples. Padrões em grupo que se difundem a partir de um ponto central. Cada padrão ligado a um ponto central cria um ramo. Depois continua-se a desenvolver cada um dos ramos através da ligação de mais padrões detalhados. O processo pode continuar até você ter explorado cada nuance do seu pensamento. Esse método de deixar seus pensamentos fluírem incentiva os dois lados do cérebro a trabalharem juntos para integrar as duas perspectivas do pensamento. O lado esquerdo do cérebro olha para a informação do particular para o geral, e o lado direito, do geral para o particular. Para que a compreensão completa. Quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Para que a compreensão completa seja fixada, o que resultará na conversão de memórias de curto prazo para memórias de longo prazo. Ambas as perspectivas do pensamento precisam se unir. Portanto, o metacog é uma forma de ver seus pensamentos em um papel e de avaliar o modo como você pensa e aquilo que pensa. E uma ótima forma de seguir seus padrões de pensamento para poder desintoxicar a sua vida mental. Pequenininho o capítulo, mas bem interessante. Devemos o quê? O que nós devemos fazer? Eu vou mandar para vocês capítulo 13 também, que nós devemos entender esse processo de escrever. O processo de escrever especificamente consolida os pensamentos, ou seja, a nossa memória. Escrever vai adicionar clareza àquilo em que você está pensando. Porque, igual nós falamos, tem pessoas que têm preguiça de pensar. Nós tornamos esse tipo de pessoa, que temos preguiça. Nós pensamos de maneira errada. O problema é aí. Às vezes pensamos nas preocupações, vem aqueles pensamentos acelerados, pensamentos exagerados sobre o futuro. Nós pensamos de maneira errada. Mas quando nós vamos escrever, vamos adicionar clareza àquilo que está em nossa mente. Ter momento para quê? Para nós pensarmos, ter momento para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Escrever ajuda você a detectar melhor a área que precisa ser desintoxicada. Qual área da minha vida?
eu penso demais sobre o futuro, eu tenho medo demais do futuro, eu tenho que desintoxicar, porque eu fico projetando, e se acontecer isso, eu vou andar de ônibus, e se tiver um acidente, a pessoa está com o pensamento errado. Então, vai escrevendo o seu pensamento, começa a escrever, eu tenho muito medo do futuro, e vai escrevendo, aí você vai entender que essa parte é que precisa ser desintoxicada. Então, através da escrita, você vai permitir ver seus pensamentos, conscientes e inconscientes, de uma maneira visual. Vocês lembram que nós devemos trabalhar os nossos 5 sentidos para ajudar o nosso cérebro? Então, mantenha um caderno de pensamento, deixe seus pensamentos fluírem, deixa fluírem através da sua escrita. A escrita, gente, ela é terapêutica. Vale a pena vocês fazer essa experiência. 10 minutinhos por dia, comece a escrever. Isso não tem sentido? Tem sim. A escrita é terapêutica. Começa a sentir isso. Começa a fazer essas experiências. Aqui, nós lemos no livro todo, e como ativar o nosso cérebro. Aí, às vezes, na hora de colocar em prática, a gente não quer fazer. Aí não resolve nada, aí nós vamos ter o conhecimento. O conhecimento está aqui. Nós aprendemos tantas coisas sobre o nosso cérebro, como todas as manhãs, né? O que acontece? Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. As energias do nosso cérebro. Nós aprendemos. Aí vai só ficar ali? Não, nós devemos colocar em prática. Em prática, então, o quê? É através do que a gente está aprendendo aqui. Que o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Que eu posso eu mesma fazer o quê? A microcirurgia. Mas é através dos processos. É dos 5 passos que nós estamos aprendendo aqui. Então, nós devemos entender que o nosso cérebro, ele é maravilhoso. É incrível como Deus nos criou. Agora, eu vou continuar alimentando pensamentos negativos? Vou continuar alimentando pensamentos tóxicos? E o que eu vou fazer? Então, eu vou desintoxicar. Intoxicar, vou coletar, vou fazer reflexão focada e vou começar a escrever. Alguém quer comentar algo sobre esse capítulo? Não? Então, aí amanhã a gente vem para o capítulo 14, e depois o 15 para finalizarmos, e vamos celebrar, né, com chave de ouro, fechar com chave de ouro, mais um livro que o Senhor nos deu de graça. Oi. Eu quero falar. Pode falar. E hoje eu estou muito falante. Você quer que deixe gravado ou depois? Você que sabe. Não sei. Não, porque depende, assim, às vezes for coisa muito pessoal. Não é pessoal, é uma Pode ficar coisa à vontade. de dentro do grupo mesmo. Assim, é uma coisa que durante o final de semana todo, eu não vou falar que me incomodou. Foi até gostoso, mas foi uma coisa que não saiu da minha cabeça o fim de semana todo, e eu vou te falar a verdade. Eu esperei ansiosamente para chegar hoje. Umas coisas que passaram pela minha cabeça, mas enfim, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu escrevi alguns tópicos aqui, mas eu não vou falar todos, eu prefiro falar com as minhas palavras. Mas eu coloquei só para eu lembrar o que eu queria falar. Tá? Então vai ser bem rápido. Primeiramente, né? Eu saudo a todos com a paz do Senhor, que eu não saudei. Ontem me deu uma vontade muito grande de louvar a Deus. Mas eu queria glorificar a Deus com um desafio. Não seria difícil, porque eu nunca fiz nada do tipo orar em público, eu oro no silêncio. Se uma pessoa me pedir para eu orar por ela, assim, na frente dela, colocando a mão sobre a cabeça dela, nem sei se ainda fazem isso, eu acho que eu sairia correndo, porque eu não saberia o que fazer, sinceramente. Mas, enfim, eu acho que eu sairia correndo, né? Nunca jejuei, não sei fazer isso. Nunca subi ao monte e nem fiquei em vigílias.
Mal ofertei e nunca dei a minha melhor oferta, até aqui. Não oro de joelhos, eu oro deitada. Não conheço os versículos da Bíblia de cor, nunca li a Bíblia toda, já comecei várias vezes, mas nunca até o final. Já aceitei a Jesus várias vezes, mas nunca permaneci. Mas amo. Na verdade, eu não sei servir a Deus ou ser serva de Deus, mas acho lindo. Eu falei de quais desafios eu nunca fiz para Deus, né? Agora eu vou falar um pouco do que eu já fiz. Eu já fui em 2 encontros face a face e um reencontro, há alguns anos atrás. E só fui encontrar, ouvir, falar, ser tocada por Deus agora, de 2024 para cá. Estou lendo a Bíblia por partes. Oro na madrugada, tenho falado bastante com Deus, não só quando preciso. E acreditem, Deus tem falado muito comigo. Ele tem me entregue revelações e mandado que eu fale dele nos hospitais, no ônibus, com quem eu estiver falando. E para perder a vergonha. Deus tem me usado para confirmação de orações dos outros. Meu maior medo é os outros me fazerem perguntas sobre Deus e eu não saber responder. Misericórdia. Tenho orado antes das refeições, de sair de casa, consagrado tudo que ganho a Deus. Mas Deus me pediu um desafio muito grande e difícil para mim. Meu sonho é ser usada pelo Espírito Santo. Eu já fui batizada pelo Espírito Santo. Pelo menos eu acho. Pelo menos eu acho, né? Ai, meu Deus. Calma aí, tá na sua hora ainda não. Já fui batizada nas águas e estou visitando igrejas até achar a que Deus quiser que eu fique. Meu sonho é falar em línguas, profetizar, ter visões, saber orar bonito, emocionar as pessoas com minhas pregações e dar esperanças com os meus testemunhos. E, acima de tudo, agradar a Deus. Quando Deus colocou no meu coração o que Ele quer que eu faça, eu até ri muito. E tive pena das irmãs, tive pena de vocês, sinceramente. Ele quer que eu cante. Eu não canto nem em casa. Gente, tá. Gente, Senhor amado, e passei a tarde toda de domingo ensaiando para cantar, louvar, agradecer, engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Já que eis-me aqui. Mas antes de torturar vocês, eu quero ler Jeremias capítulo 18. Aí, peraí, porque eu selecionei o que eu quero ler. Descreve a visita do profeta à casa do oleiro, por ordem de Deus, onde observa um vaso de barro se estragar e ser refeito, em um novo, conforme a vontade do oleiro. A passagem ensina assim como barro na mão do oleiro. Israel e as pessoas. Está nas mãos de Deus para ser moldado, restaurado ou transformado. Deus ordena que Jeremias vá à casa do oleiro para ouvir sua mensagem. Jeremias vê o oleiro trabalhando na roda. O vaso se estraga, mas o oleiro refaz, moldando outro vaso conforme lhe parece melhor. Deus questiona Israel: será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? O Senhor declara: como barro na mão do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos.
Deus tem autoridade absoluta para moldar e refazer vidas. Quando o vaso, vida, povo, se quebra ou estraga, Deus tem o poder, a paciência de refazê-lo. O barro precisa ser dócil para que o olheiro possa moldá-lo. Reconhece que somos frágeis e dependentes da mão de Deus. Eu sou barro, ele é o olheiro. Estou quebrado, rachado, todo danificado, mas estou nas mãos do olheiro. O que mais posso querer? Faça-me de novo, Senhor. Enche-me para que eu possa te servir em espírito e em verdade. Às vezes eu me sinto um vaso frágil. Sabe quando você está com um copo de vidro na mão e o copo cai e quebra? Você tem que pegar os cacos e jogar fora, porque não tem outra forma. Você não vai saber refazer o copo. Mas eu sou barro e eu estou na mão do olheiro. Então, às vezes eu passo, bato numa quina, aí eu arranho um pouco, aí eu mancho um pouco e às vezes eu me quebro. Mas o tempo todo que eu me quebro, eu sinto que eu estou nas mãos do olheiro. Então, agora eu vou fazer o que Deus me pediu para fazer. Gente, por favor, se vocês acharem muito ruim, me perdoe. Eu só tô aqui para cumprir ordens. Tá? Então vamos lá. Eu nunca fiz isso, gente, pelo amor de Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta aqui pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a minha mão pra não cair. Então não volte até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve sempre
meu lado, em toda trouxe até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou. Parabéns, lindo, lindo, lindo. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a minha mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Glória a Deus, gente, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que lindo! Lindo, Adianta que só foi. Glória a Deus, que lindo, Kelly. Nossa, é a mão de Deus, tudo é a mão de Deus. Nós vimos a mão de Deus sobre a sua vida desde o início. E como Deus é maravilhoso. Olha, Deus encaixa tudo perfeitinho, o capítulo pequenininho, e Deus tocou no coração dela para cantar. Olha, a gente não sofreu não, viu? Falou que a gente ia sofrer, não, nós queremos depois de novo. Vai ensaiando mais e obedece, continue obedecendo a voz de Deus. Continue obedecendo a voz de Deus. Você é instrumento de Deus aqui na terra. Deus te chamou, Kelly. Como Jó, ele passou por todo o sofrimento. Depois que ele passou por tudo aquilo, você contou a sua trajetória, já foi no encontro, mas hoje, esse ano, você teve o verdadeiro encontro com Deus. Então, olha, Jó, ele escreveu antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele teve o verdadeiro encontro com Deus, depois que ele passou todo aquele processo. E hoje você pode testemunhar o mesmo. Hoje você teve, agora, né, recentemente, depois desse processo todo que você tem enfrentado, você pode dizer, hoje os meus olhos te veem, Senhor. Hoje os meus ouvidos te ouvem. Igual você foi, Deus te orientou para falar do amor dele no hospital, para cantar aqui para nós, e que Deus continue te usando. Você é instrumento do Senhor. E tudo foi a mão de Deus. Glória a Deus. Amamos te ouvir. Tá vendo? A Kelly já pratica a escrita, gente. Ela já coloca os pensamentos dela e ela fala muito bem, ela expressa muito bem, né? Nós temos a Kelly aqui como exemplo, que ela coloca, ela já faz isso, ela já pratica o capítulo 13, ela escreve os pensamentos dela. E isso, continue assim, Kelly, sendo sensível à voz do Espírito Santo, viu? Amém.
Amém. Deus abençoe. Deus Deus abençoe gente. todas vocês, gente. Ó, vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando Deus falar para você cantar, cante também, viu?